Hoje eu quero tratar com vocês acerca dos deveres de pais e filhos. Nós já estamos nessa carta há um longo período e hoje nós entramos no último capítulo desta carta. Nós começamos a estudar essa carta há um pouco mais de um ano e temos aprendido muitas verdades profundas nesta carta. Nós sabemos que a primeira parte desta carta, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é uma parte bem doutrinária, onde Paulo fala de teologia profunda. Nós aprendemos muitas coisas ali. Nós aprendemos acerca da doutrina da eleição, por exemplo. Nós aprendemos acerca da doutrina da redenção, da depravação total, da doutrina da santificação, da doutrina da igreja. Nós aprendemos acerca do papel de Israel dentro da revelação progressiva. Nós vimos qual era o papel dos apóstolos e profetas no Novo Testamento e etc, etc, etc. Essa é a primeira parte desta carta, que vai do capítulo 1 ao 3. Porém, quando nós entramos no quarto capítulo, o apóstolo Paulo dá um cavalinho de pau. Ele muda o seu tom, agora ele começa a apresentar questões práticas. Paulo quer ensinar os seus leitores, nós, a como colocar em prática toda a nossa teologia, todo o nosso conhecimento. Então, essa segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, é uma parte marcada por ortopraxia, por prática. Vocês já aprenderam sobre Deus, sobre a doutrina da Trindade, sobre os propósitos eternos de Deus, a origem da igreja, vocês aprenderam tudo isso, tá? E agora? Agora vocês precisam, por conta desse conhecimento doutrinário, viver de maneira digna da sua vocação. Capítulo 4, versículo 1. Então, desde que adentramos o quarto capítulo, nós percebemos uma ênfase muito grande na vida prática. Inúmeros e inúmeros imperativos foram dados. Imperativos positivos, imperativos negativos. E nas últimas semanas, nós começamos a tratar acerca da família, acerca do lar. Porque Paulo já havia tratado da vida do crente, o crente que é cheio do Espírito Santo, na comunidade da fé. Como deve se portar o crente na comunidade da fé? Depois que Paulo explicou tudo isso para nós, ele começou a falar como deve ser a vida de um crente cheio do Espírito Santo. Como deve ser a postura de uma esposa? Qual é o seu papel no lar? Qual é o papel do homem no lar? E agora nós estamos no capítulo 6, aprendendo acerca das responsabilidades que os filhos têm para com os pais e as responsabilidades dos pais para com os filhos. Eu tenho que deixar claro aqui mais uma vez, como eu faço em todos os sermões nessa área, que só será possível colocar em prática o que eu vou explicar para vocês aqui hoje, se formos cheios do Espírito Santo. A parte do Espírito Santo, ou seja, a parte da palavra, porque nós já aprendemos que ser cheio do Espírito Santo é sinônimo de ser cheio ou ricamente habitado pela palavra. A parte da palavra de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, nós vamos sucumbir. Isso precisa ficar muito claro a todos nós. Eu quero então olhar para esse texto, na primeira parte, tratando acerca das responsabilidades dos filhos. Essa é a divisão natural, feita pelo apóstolo Paulo, e eu vou respeitar. Vamos lá, responsabilidade dos filhos. O texto claramente nos mostra que a responsabilidade do filho é honrar os pais através da obediência. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Paulo, para descrever a responsabilidade do filho, ele recorre ao quinto mandamento. O quinto mandamento diz que nós devemos honrar o pai e a mãe. E podemos perceber, na descrição que o apóstolo faz desse trecho, que ele está recorrendo a Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. É uma citação direta de Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, que é uma extração de Êxodo capítulo 20. A lei foi dada em Êxodo, ali, capítulo 20. Deuteronômio nós temos uma recapitulação, então Moisés ele escreve de uma outra forma. Ele ali alguns acréscimos para facilitar o entendimento daquela nova geração que estava entrando. Então, Deuteronômio é uma recapitulação da lei. Então, não perca isso de vista. Paulo tem o quinto mandamento em foco. Nós já aprendemos em outras oportunidades
que o decálogo, ou os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 tábuas. 2 tábuas da lei. Uma tábua é referente às nossas responsabilidades para com Deus. A outra tábua trata acerca das nossas responsabilidades para com o próximo. Por essa razão, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi questionado acerca de qual é o maior mandamento, ele disse que toda a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Jesus resumiu a lei em amor a Deus e ao próximo. O 5º mandamento, ele se encontra num local estratégico, numa posição estratégica. Porque o 5º mandamento, ele funciona tanto para um lado da tábua da lei, que diz respeito à minha responsabilidade para com Deus, quanto com as minhas responsabilidades para com o próximo. Quando você ama o seu pai ou sua mãe honrando, obedecendo, você está amando o próximo. Só que de alguma forma esse mandamento também se enquadra dentro da outra tábua da lei. Isso ocorre porque Deus delegou ao homem a autoridade sobre as crianças. Então, o pai, ele tem uma autoridade delegada de Deus para com seus filhos. Ele é o representante de Deus no lar. Lembra que o homem é o sacerdote, profeta do lar? É Deus que delega. Isso é tão sério que quando nós olhamos lá para a antiga aliança, quando alguém violava esse 5º mandamento, era aplicado a pena capital. Tamanha a sua severidade. Eu quero que você perceba o quanto o 5º mandamento é de fundamental importância para a antiga aliança. Quando nós corremos os nossos olhos para Levíticos, capítulo 19, do versículo 1 ao 3, nós vamos perceber que o 5º mandamento era uma exigência, era algo que precisava ser levado muito a sério. Diz assim, Levíticos 19, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, olha o que Deus está dizendo, sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu sou o vosso Deus e sou santo. Então Deus está pedindo para o seu povo para que eles sejam santos, como Ele é. Adivinha com que mandamento ele começa? Com o 5º. Ele diz assim: cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Consegue perceber o quanto o 5º mandamento era algo de fundamental importância na antiga aliança? Por quê? Porque desonrá-lo era sinônimo de desonrar a Deus diretamente, por conta da autoridade delegada aos pais. Então fica-nos evidente que se um filho desonra seu pai, de forma direta ele está desonrando a Deus. E isso nos faz entender a aplicação da pena capital na antiga aliança. Por que que os filhos obstinados, rebeldes, eles eram mortos, apedrejados? Por quê? Veja Levítico, capítulo 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, seu sangue cairá sobre ele. Pesado isso, não? Isso é forte, é pesado. Agora, corra os teus olhos para Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21. Imagine se isso aqui fosse aplicado hoje, hein? Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido a seu pai e a sua mãe, então o seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Esse texto nos faz entender a promessa citada no texto que está diante de nós. Olha aí, Efésios capítulo 6. Tem uma promessa aí. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Por que que essa promessa está aqui? Porque se o filho for contumaz e rebelde, a sua vida se tornaria curta na terra. Seria apedrejado.
até a morte. É nítido no texto que a responsabilidade dos filhos, e esse texto é aplicado a todo mundo, porque até onde eu sei, todo mundo aqui é filho, né? Filho de alguém. Pode nem conhecer seu pai, mas você é filho de alguém. Então é nítido no texto que a ênfase que Paulo está dando aqui é acerca da obediência. Quando nós estudamos acerca do papel da mulher, nós vimos uma palavrinha que se destacou. A palavra submissão. E agora nós estamos diante desse trecho, e a palavrinha para você destacar é obediência. Então o filho, ele honra o pai através da obediência. Sendo assim, eu quero compartilhar com vocês nessa tarde algo que eu aprendi com o Davi Merck quando ele esteve aqui no Japão, acerca da obediência. E isso que eu vou apresentar a vocês agora, não se aplica somente aos nossos filhos. Não é somente a obediência que nós devemos esperar dos nossos filhos, mas é a obediência que nós devemos ter para com Deus. Essa obediência é exigida de cada um de nós. E Deus não aceita a obediência menos do que isso que eu vou falar para vocês. Então eu quero que vocês, ao olharem para o que eu vou apresentar aqui, pense no seu filho, no tipo de obediência que ele tem apresentado a você, e que você tenha a oportunidade de corrigi-lo. Mas também olhe para o seu coração, porque talvez a sua obediência para com Deus tenha deixado também a desejar e você precisa se corrigir. Vamos então aprender acerca do padrão de obediência exigido por Deus. O primeiro padrão de obediência exigido por Deus é a obediência imediata. Quando nós olhamos para a história de Israel, por exemplo, nós percebemos que inúmeras vezes aquele povo não obedeceu ao Senhor de forma imediata. Nós podemos pensar, por exemplo, no profeta Jonas. Recebeu uma ordem, ele não obedeceu imediatamente. E ele sofreu consequências do seu pecado. Da mesma forma, nós temos que treinar os nossos filhos a não ser como um profeta Jonas. Temos que treinar os nossos filhos a obedecer às nossas instruções, às nossas ordens, de forma imediata. De forma imediata. Nossos filhos precisam nos obedecer após a nossa voz de comando. Quando você der uma ordem ao seu filho, ele precisa obedecer imediatamente. Esse é o tipo de obediência que Deus espera de nós. Que nós obedeçamos imediatamente. E essa é a obediência que você precisa exigir do seu filho. Muitos pais dizem assim: filho, pega o brinquedo. 5 minutos depois, filho, eu já falei para você pegar o brinquedo. O Enzo assustou, não é você não, Enzo, fica tranquilo. Pega o brinquedo. 5 minutos depois, eu já falei para você mais de 1000 vezes, pega esse brinquedo. 30 minutos depois, olha, eu vou contar até 3. E fica 1, 2, 3.1 e vai indo, porque a criança não faz nada. Não obedece. Filho, eu vou te levar para o orfanato. O bicho-papão vai pegar. E depois de inúmeras tentativas e nada, então você faz aí uma ameaça. Se você não pegar o seu brinquedo, eu vou tirar de você aquilo que você mais gosta. Talvez uma viagem para a Disney, talvez um videogame, talvez uma ida ao parque, talvez a ida na casa de um amigo. Então, de forma desesperada, ele vai lá e pega o brinquedo para não perder o seu passeio ou suas mordomias. E aí o pai esfrega as mãos, a mãe fala: ok, meu filho obedeceu. Negativo. Isso não é obediência. Ele está apenas negociando com você. Ele só pegou o brinquedo porque algo tinha interesse ali. E os nossos filhos, eles não podem nos obedecer por interesse. Filho, se você fizer isso, eu te dou 1000 ienes. Aí ele vai lá e faz. Filho, se você lavar o carro para mim, então 5.000 ienes. Vai criando seu filho assim. Quando ele crescer, tudo que ele fizer vai ser por dinheiro. E é você que ensinou isso. Nossos filhos têm que nos obedecer porque nós somos a autoridade sobre eles. E ponto final. E a obediência precisa ser imediata. Cenas assim como essa que eu acabei de descrever, revelam, na verdade, quem que está no controle da casa. Quem que é o rei que governa a casa? Certamente, o filho. Essas crianças, assim, elas estão acostumadas com ameaças vazias. Eu vou te bater, hein?
eu vou te bater. Ah, eu vou te bater. A criança já nem liga mais, porque sabe que não vai acontecer nada. Promessas vazias. É preciso entender que esse tipo de obediência é uma quebra do 5º mandamento. Essa obediência que não é imediata, que é apenas por interesse ou por medo. Portanto, filhos, adolescentes que estão aqui hoje, Deus exige que você obedeça a seu pai imediatamente. Do contrário, você estará quebrando o 5º mandamento. E há consequências para a sua vida. Pais que estão aqui esta tarde, não tolerem as birras, chantagens dos seus filhos para te obedecer. Não negocie com ele. A obediência é inegociável. Ele tem que obedecer e ponto final. Se não ensinarmos nossos filhos a obedecer às autoridades que estão dentro do próprio lar, o que você acha que seu filho vai fazer lá fora? Se ele não consegue te obedecer, você que é autoridade sobre ele dentro do seu lar, você acha que ele vai obedecer às autoridades lá fora, na fábrica? Claro que não. E culpa sua. Nós somos os responsáveis por ensinar os nossos filhos a obedecer. E precisamos treiná-los a obedecer imediatamente. Eu quero dar algumas diretrizes para nos ajudar com os filhos. Essa é uma tarefa difícil. Só quem tem filho sabe. É difícil, é dolorido. Mas nós não podemos baixar a guarda. Temos que entrar nesse combate, nessa luta, para treinar os nossos filhos. Algumas diretrizes então. Primeira, quando você der uma ordem, use um tom de voz normal. Não grite, não esperneie. Fale com clareza. Faça ele entender a sua ordem. Pergunte se ele entendeu. Pergunte, você entendeu o que eu disse? O que eu disse? Que ordem eu te dei? Isso evita a famosa desculpa esfarrapada deles. Eu não entendi. Eu não sabia. Então fale com clareza, olhando nos olhos deles. Segunda diretriz. Ensine seus filhos a responderem ao comando dizendo algo do tipo, sim, senhor. Ou sim, papai. Eu ouvi, papai. Não permite que ele não te responda. Às vezes acontece em casa. Você fala com o John, ele não responde. Ele não responde. Aí você pergunta se ele entendeu, se ele ouviu. Ele entendeu, ouviu, mas não respondeu. Falta de respeito. Falta de respeito. É preciso que o filho responda. Ele está sendo chamado. Ele está sendo solicitado. Se você me chamar e eu não te responder, você vai falar, o pastor é mal educado. E sou mesmo, se eu fizer isso. Então, isso começa em casa. Terceiro, sempre que possível, apresente os princípios bíblicos por detrás da ordem. Apresente os princípios bíblicos. Mostre a ele por que você está dando essa ordem. Filho, você precisa obedecer o que eu estou te falando, porque você tem que obedecer ao papai e à mamãe. Tem que honrar, é o 5º mandamento. Apresente o 5º mandamento. Apresente a obediência perfeita de Cristo. Há muitos princípios. Eu não sei qual ordem você vai dar para o teu filho. Por exemplo, para não andar com um amigo que não é um bom amigo, você pode recorrer à ideia de que as conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado, a Bíblia diz aqui, tome cuidado. Por isso que eu não vou deixar você andar com esse mau elemento. Próximo. Quando o filho ou a filha não obedecer imediatamente, não faça ameaças, pratique a disciplina bíblica. Não fique ameaçando. Você já falou uma vez, ele já sabe qual é a ordem. Na segunda vez você já disciplina. Não faça ameaças vazias. No Brasil eu tinha uma prima, e essa minha prima, o pai dela tinha jeito de ser bravo assim, sabe? Jeito de falar. Mas era uma mãezona. Não batia em ninguém. Mas o tempo inteiro ele falava para minhas primas, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. Um dia minha prima falou para mim, não bate nada. Nunca bateu, só fala. Já não tinha mais nenhum respeito. Então, se o nosso filho não nos obedecer imediatamente, não faça ameaça. Discipline-o. A varinha
ela serve para tirar a estultícia do coração da criança. Não são minhas palavras, não. O coração dos nossos filhos é maldoso, por natureza. E a Bíblia diz que a varinha tem esse poder terapêutico. Funciona. Funciona. Outra diretriz. Se os pais nunca estabeleceram esse padrão bíblico de obediência imediata, vocês devem pedir perdão aos seus filhos por falhar com eles, por não ter instruído, por não ter ensinado essa obediência imediata, porque essa obediência é que Deus exige. E então, explique a ele quais são os novos padrões. Não há nada de errado em você chegar diante do seu filho e admitir que você errou até agora. Na verdade, você estará ensinando o seu filho que quando um homem erra, ele reconhece, volta atrás e corrige os seus caminhos. Faz parte do aprendizado. Mas existe ainda um outro padrão de obediência exigido por Deus. Nós vimos que a obediência tem que ser imediata e ela também tem que ser integral. Integral. Ela tem que ser completa, ela tem que ser plena. A Bíblia nos ensina que Deus não aceita a obediência parcial. Pode procurar algum texto na Bíblia aí ao qual Deus está aceitando algum tipo de obediência parcial. Você não vai encontrar. Você vai encontrar o contrário. Eu quero ilustrar esse ponto recorrendo a 1 Samuel capítulo 15. Texto que você conhece muito bem. O profeta Samuel, amando de Deus, vai até Saul. Deus havia mandado ele eliminar todos os amalequitas. Tinha dado uma ordem, você vai eliminá-los. Não é para pegar nenhum despojo. Não vai pegar nada. Você vai eliminar todos e vai voltar para cá. Saul, ele resolveu obedecer parcialmente à ordem de Deus. Ele preservou a vida de um homem chamado Agag, que era o rei dos amalequitas, e trouxe os espólios, o melhor do que tinha ali naquela região. Pegou o ouro, pegou os gados, os bois, as ovelhas e levou. Veja bem, Saul não desobedeceu completamente. Deus mandou eliminar todo o povo, ele deixou um homem só. Acho que Deus não vai nem perceber, né? Um só. Isso é obediência parcial. Quando Samuel vai até Saul para questioná-lo, o Saul, na maior cara de pau, ele disse que havia feito aquilo em obediência a Deus. E ele deu um propósito religioso para a sua desobediência. Quando ele foi questionado acerca do balido das ovelhas e do mugido dos bois, ele respondeu o seguinte, no capítulo 15, versículo 15 a 22. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou, está falando dos animais, né? O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Veja só, ele desobedeceu e ainda está dando um propósito religioso. Não, nós trouxemos aqui os melhores gados, as ovelhas, os bois, para sacrificar ao Senhor. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu então Saul: fala. Samuel prosseguiu: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, cara de pau aqui. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, o nosso Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender
melhor do que a gordura de carneiros. Deus não aceita obediência parcial. Não aceita. Não aceita obediência parcial. Nosso filho tem que obedecer completamente os nossos comandos. Missão dada é missão cumprida. Toda ordem deve ser cumprida imediatamente e integralmente. Nada pode ficar pelo meio do caminho. Eu quero dar algumas diretrizes nesse ponto. Primeiro, quando der uma ordem, certifique-se de que foi obedecido integralmente. Você deu 5 comandos. Ele fez 4,5. Ele não obedeceu. Obediência parcial. É preciso que ele obedeça integralmente. Deus exige isso de nós. Próximo. Não aceite que a ordem seja feita pela metade ou de qualquer jeito. Sai chutando tudo, com raiva, bicudão. Isso não é obediência. É preciso que ele cumpra a ordem de maneira completa e feito com amor, com carinho. É difícil, mas é um treinamento. Ele vai ficar bicudo, vai dar bica de vez em quando nos brinquedos, vai ficar revoltado, mas é algo que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Próximo. Prepare seu filho ou filha para viver na sociedade. Você está treinando o seu filho, logo ele vai criar asas e vai voar. Como será ele na sociedade? Será que ele vai conseguir respeitar as regras? Ele vai cumprir as tarefas da fábrica, do dia a dia, da escola? Isso começa em casa. Em casa. Próximo. Sempre que houver oportunidade, mostre a seu filho como Jesus obedeceu o Pai de forma imediata e integral. Esse é o padrão. Deus, o Filho, fez isso. Ele obedeceu o Pai de forma imediata e de forma integral. Ele foi até a cruz. Ele enfrentou a ira de Deus Pai. Ele foi até o fim. Ele disse: está consumado. Completei. Terminei. Fiz a obra que o Pai me designou. Está aqui. Completei. E ele fez imediatamente. No momento certo, na hora certa, o filho veio. Não retrucou? Não falou para o pai, manda outra pessoa, manda um anjo, manda qualquer outra coisa. Não, ele obedeceu. Então nós aprendemos que existe já 2 tipos de obediência que são esperados de nós e dos nossos filhos. Começa com I, imediata e integral. E a terceira também começa com I. Deus espera de nós e dos nossos filhos obediência interna. A obediência do coração. Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil. Por quê? O seu filho pode até te obedecer por razões que você desconhece. Não com o coração. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, minha mãe era muito brava. Minha mãe era do tipo que jogava o que tinha pela frente. Se ela falasse assim, pega um copo d'água, e eu falasse, corre. E não adiantava correr, porque ela pegava o chinelo, parecia um bumerangue, ele fazia a curva, pegava no outro cômodo e voltava na mão dela. E eu obedecia a minha mãe. Eu obedecia muito a minha mãe, porque eu morria de medo. Apanhei de fio de eletricidade, vara de marmelo, cano d'água, o que tinha na frente eu apanhei. À vista das outras pessoas, as pessoas diziam assim, nossa, seu filho é obediente, seu filho é bonzinho. Só que eu não obedecia a minha mãe com o coração. Eu tinha medo. Dentro do meu coração, quando eu, entre aspas, obedecia a minha mãe, eu estava desobedecendo. Porque a obediência que Deus exige é a do coração. Porque se você alcançar o coração do seu filho, ele vai te obedecer imediatamente. Ele vai obedecer integralmente, porque ele vai entender. Esse é o ponto. Ganhar o coração dos nossos filhos. Nesse ponto aqui, eu me lembro das palavras de Jesus, lá de Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao 8. Quando Jesus está confrontando os hipócritas, os religiosos. E ele diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Talvez seja fácil demais para nós fazer os nossos filhos obedecerem imediatamente e integralmente. Basta você ser bravo,
andar com uma varinha, disciplinar o tempo todo, ele vai aprender. Ele vai ficar bonzinho, igual eu era na época dos meus pais. Mas não é isso que nós queremos. Como pais, nós somos convocados a ganhar, a pastorear o coração dos nossos filhos. Eles precisam entender pela palavra de Deus, que quando eles erram, eles precisam ser disciplinados. Eles precisam entender pela palavra de Deus que o papai e a mamãe são responsáveis por eles, que Deus os colocou nessa posição. Quando a gente conseguir alcançar isso, que demora, é difícil. Quando a gente conseguir isso, a obediência imediata e integral será mais fácil. Deus exige dos nossos filhos esse tipo de obediência interna. E Ele exige de todos nós essa mesma obediência. Um tempo atrás eu falei para vocês acerca do coração no culto público. Muitas pessoas, provavelmente hoje, estão aqui hoje, cantaram com os lábios, estão aqui até me emprestando os ouvidos, mas o coração está distante do Senhor, está longe. As palavras de Jesus para você, hipócrita, honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não pense que esse é um problema só das crianças, dos nossos filhos, é um problema que pode ocorrer conosco hoje, agora. Porque Deus exige uma obediência interna. Você veio aqui não por obediência ao pastor, obediência a, sei lá, algum ritual, você veio por obediência a Deus. Deus convocou você a cultuá-lo publicamente no dia do Senhor. Dito isso, vamos tratar acerca da responsabilidade dos pais. Nós vimos que no que compete aos filhos, eles precisam obedecer os pais. Esse é o papel deles. Eles honram os seus pais obedecendo. O texto diz assim, versículo 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero que você corra os teus olhos lá para o versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais. Pare aí. O versículo 1, o apóstolo Paulo usa a palavra grega goneus. Essa palavra grega, ela significa progenitor, ela é aplicada a pai e mãe. Tanto é que é uma citação direta lá de Deuteronômio que fala explicitamente: honra teu pai e tua mãe. Paulo está usando uma palavra comum para papai e mamãe. Então o filho deve obedecer o pai e a mãe. Agora, quando nós chegamos nesse versículo 4, Paulo diz assim: e vós, pais? Quem são esses pais? Será que é papai e mamãe? Não. Paulo usa a palavra pater. De onde vem? Father, no inglês, não? E dentro da cultura greco-romana, essa palavra era usada para descrever a figura paterna no lar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve o versículo 4, ele se volta para o pai, não é para a mãe. Ele passa a tratar da responsabilidade do pai. O filho honra o pai e a mãe. Agora, o pai tem responsabilidade sobre seus filhos. Diz aí, então, que nós não podemos provocar os nossos filhos a ira. Existem inúmeras maneiras de provocar ira dos nossos filhos. Mas quando nós olhamos para essa adversativa aqui, nós encontramos uma específica. Uma específica aqui. Eu não tenho tempo para tratar das outras. Se você quiser aprender sobre isso, compre um livro chamado O Coração da Ira, que você vai aprender bastante sobre isso. Mas uma específica que está no texto por conta da adversativa mas. Paulo diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas, de que maneira eu não provoco a ira nos meus filhos? Criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, quando eu ensino, eu crio meu filho na disciplina da palavra de Deus e na admoestação do Senhor, eu não estou gerando ira no meu filho. Eu quero, então, retomar o sermão passado. No sermão passado, nós tratamos acerca das implicações do amor. Eu falei para vocês que eu não ia acabar o papel dos homens, né? Nós tratamos acerca das implicações do amor bíblico, porque é o que foi exigido do homem. Se o texto que está diante de nós
é referente aos homens, então vamos voltar, vamos puxar o fio da meada. Vamos ver mais uma implicação do amor bíblico. O amor bíblico do pastor e sacerdote do lar implica em discipulado dos familiares. Eu quero dar uma atenção especial ao papel dos homens com relação à disciplina dos filhos. Eu quero meditar com vocês a respeito do famoso texto do Antigo Testamento, o famoso Shema de Deuteronômio 6. Shema é ouça. Então, Shema, ouça. Deixa eu dizer a vocês que meu último emprego no Brasil, antes de vir para o Japão, foi como enfermeiro particular. Eu cuidava de um senhor com Alzheimer, ele tinha mais ou menos uns 80 anos. Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo e fatal que se manifesta pela deterioração da memória. Isso é o Alzheimer. Ele vai perdendo as memórias recentes, vai ficando com as memórias do passado, até que por fim ele não lembra mais nada. Esse senhorzinho que eu cuidava, e eu amava muito esse senhorzinho, eu brincava com ele como eu brinco com uma criança de 1 ano. Essa era a memória que ele tinha. Ele cantava musiquinha de criança, brincava como criança. É uma tragédia isso. É muito triste. É muito triste ver alguém nessas condições, nessa situação. Boa parte da memória dele, aliás, toda a memória dele praticamente foi apagada. Foi apagada. Isso é uma tragédia. Contudo, uma tragédia ainda maior acontece no seio da igreja. Uma tragédia ainda maior acontece no lar de muitos cristãos. Amnésia espiritual. O Alzheimer espiritual. Muitas famílias estão perdendo a batalha pela preservação de lembranças mais preciosas do nosso legado espiritual. Nós temos apagado de nossas mentes as lembranças do nosso Deus. E não temos transmitido essas lembranças para os nossos filhos. Alzheimer espiritual ou amnésia espiritual. Eu tenho que dizer a vocês que a amnésia espiritual dos nossos filhos não começou com a chegada da televisão, das mídias sociais, do game. Há quase 4.000 anos atrás, Moisés já previu esse problema de amnésia espiritual. E aí ele deu esse aviso em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 10 a 12. Vamos ler. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. O estágio último e fatal do Alzheimer leva anos e anos para chegar. O esquecimento não ocorre da noite para o dia. É um processo lento. Da mesma forma, irmãos, a amnésia espiritual dos nossos filhos começa com a nossa negligência em transmitir aos nossos filhos a palavra e os feitos de Deus. Nós causamos a amnésia espiritual nos nossos filhos, ao não transmitir a eles as palavras de Deus e os feitos do nosso Deus. O Alzheimer não tem cura. E até onde se sabe, não há tratamento comprovadamente eficaz para o Alzheimer. Mas a amnésia espiritual possui um antídoto, possui uma vacina. A injeção da palavra de Deus dentro do lar. Nós estamos diante do melhor texto para tratar acerca da instrução espiritual dentro do lar. Eu quero apresentar a vocês o argumento desse texto. O famoso Shema. Ouça, quando você vê o Shema lá no Antigo Testamento, preste atenção. Está falando no megafone. Então vamos prestar atenção no argumento do texto. O primeiro argumento repousa sobre o fato de que Deus é um, Deus é único. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus.
Se esse Deus é único, então eu devo a Ele toda a minha devoção, toda a minha adoração, todo o meu amor. Então, por Deus ser o Deus único, então eu devo a Ele toda a minha devoção, todo o meu amor. Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então, ouça Israel, existe um único Deus. Se existe um único Deus, você precisa amá-lo com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ok? Nós estamos caminhando. Veja onde isso vai parar. Você ama mesmo o Senhor? Sim. Então, se eu amo o Senhor, eu demonstro o meu amor por Deus, pelo Senhor, guardando a sua palavra no meu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Veja aí o versículo 6. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Há um só Deus, Ele é digno da minha adoração, do meu amor. Então, se eu amo esse Deus, eu guardo a sua palavra no meu coração. Mas continua. Se eu amo esse único Deus, então eu demonstro o meu amor por Deus, transmitindo sua palavra aos meus filhos. Veja onde isso parou. Há um único Deus. Se há um único Deus, eu devo amá-lo de todas as minhas forças. Eu devo me entregar. Só que se eu amo, eu vou guardar a sua palavra no meu coração. Se eu amo, eu vou transmitir essa palavra que está no meu coração aos meus filhos. Veja o versículo 7 a 9. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e nos portões. Vamos pensar um pouquinho nesse versículo 7, 8 e 9, nesses versos, que fala sobre a instrução. É o melhor texto sobre instrução de filhos. Vamos lá. O pai deve ensinar a palavra de Deus propositadamente. Versículos 7 e 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teu filho. A nossa responsabilidade como pais é inculcar, é abrir a cabeça, colocar a palavra de Deus na mente deles, no coração deles. O termo hebraico que foi usado aqui na tradução, que foi traduzido aqui por inculcar, é a palavra shanã. Essa palavrinha é forte. Ela se refere a uma flecha pontiaguda que foi inúmeras vezes afiada. E essa flecha servia para penetrar o coração da caça. É forte, não? A palavra de Deus nas mãos dos pais, afiada, lida, meditada, absorvida, funciona como uma flecha para acertar o coração dos filhos. Pais que não leem a Bíblia, que não amam a palavra de Deus, estão desarmados na caça. Outros vão acertar o coração do seu filho. Outras pessoas. A televisão, a mídia, a sociedade, a escola, todo mundo vai estar atrás do coração do seu filho. E você está desarmado. Não pode fazer absolutamente nada. A palavra de Deus, ela deve ser continuamente apresentada pelo pai, a fim de penetrar o coração da criança. O pai deve ensinar a palavra espontaneamente. Versículo 7, parte B. E delas, das palavras, falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Este é um grande desafio para nós, pais cristãos. Aproveitar todas as oportunidades que o próprio Deus nos dá durante o dia. Deus nos dá oportunidades. Estamos em casa com os filhos o tempo todo. Nós vemos eles. Diferente dos irmãos. Eu vejo vocês uma vez ou outra por semana. Mas os nossos filhos estão debaixo do nosso teto. Temos oportunidade. E devemos aproveitar para ministrar a palavra nos corações deles. Nós devemos ministrar a palavra de Deus a qualquer hora. A instrução não deve ficar limitada a um devocional após o café da manhã ou uma historinha antes de dormir. Não que isso seja ruim.
Isso tudo é válido. Mas nós não podemos limitar somente a isso. Nós devemos usar até mesmo os momentos mais rotineiros da vida. Olha aí o texto. Quando você se assenta em casa, andando pelo caminho. Rotina. Coisa do dia a dia. Você não precisa chegar na sua casa, reunir a família, monta um púlpito lá e começa a pregar igual um pregador doido. Não é assim. É na rotina, rotineiramente, de forma espontânea. Você pode, por exemplo, quando o seu filho perdeu um brinquedo e ele encontrou o brinquedo perdido, que ele tanto queria, ele perdeu aquilo, está desesperado, chorando, vocês oraram para ele achar o brinquedinho dele, e ele encontrou. E ele se alegrou. Aí você pode abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15 e explicar a alegria de Deus por um pecador quando se arrepende. Como Deus se alegra. Está lá em Lucas 15. Oportunidade. Devemos também ensinar os nossos filhos nas horas mais favoráveis ao ensino. Os teóricos do aprendizado confirmam aquilo que os estudantes vêm percebendo há anos. Os últimos pensamentos da noite costumam ser os primeiros da manhã. E os primeiros pensamentos da manhã ecoam na mente durante o dia. Deus nos pede que dediquemos a nossos filhos momentos especialmente apropriados para o treinamento formal e informal. Não adianta você chegar 2 horas da manhã e acordar seu filho para ensiná-lo. Você vai provocar ira no coração dele. Há momentos adequados. Se adapte ao seu filho. Se ajuste. O pai deve ensinar a palavra simbolicamente. Versículo 8 e 9. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra atada por sinal nos alerta para o fato de que o texto trata de símbolos, símbolos que despertam a memória da criança. A palavra traduzida por sinal, ela foi usada para memoriais, por exemplo. Lembra quando o povo atravessa ali o Rio Jordão? E 12 pedras são ali colocadas em volta do rio, na passagem. Aquilo servia como um sinal, um memorial. Deus nos trouxe até aqui. Passamos por aqui porque Deus estava conosco. Então o judeu, quando ele via aquelas pedras, ele se lembrava, Deus fez isso. O sinal nas mãos e as faixas entre olhos apontam para a necessidade de constantemente ensinar a palavra de Deus em todos os lugares e em todos os momentos. Os nossos filhos precisam ter os mandamentos do Senhor às suas vistas, próximos dos seus olhos. Mais tarde, infelizmente, os judeus, eles interpretaram esse texto de maneira literal. É um texto simbólico. Atarás na testa, colocar de frente no meio dos olhos. Eles criaram, então, o que nós conhecemos como filactérios, ou mezuzá, que é uma caixinha, não sei se dá para ver aí, não dá para ver nada. É uma caixinha que fica na testa do judeu. Ele colocava dentro dessa caixinha esse texto de Deuteronômio, ou os 10 mandamentos. Levou para o literal. Essa não é a ideia do texto. A palavra mão e antebraço, que aparece aqui no texto, serve de símbolo de tudo aquilo que eu faço. De tudo aquilo que eu faço. A palavra de Deus, então, ela deve cercar as nossas famílias e a palavra de Deus deve determinar o que fazemos ou não fazemos. Isso significa que devemos buscar a sabedoria da palavra de Deus antes de fazer algo, antes de tomar uma decisão. Tu atarás como um sinal em tuas mãos. Nós devemos nos lembrar da palavra de Deus quando tomarmos decisões. Agora, o texto fala também da palavra entre olhos, né? Ou serão por frontal ou entre olhos. Entre olhos representa tudo aquilo que vejo, tudo aquilo que penso. O próprio Senhor Jesus Cristo identificou os olhos como a lâmpada do corpo. Temos que colocar a lente da palavra de Deus para proteger os nossos olhos daquilo que vemos. O Salmo 101, ali o salmista Davi, ele também reconhece a importância de filtrarmos tudo que entra pela janela dos olhos.
A palavra escrita nos umbrais da casa e nas portas, provavelmente portões das cidades, representa simplesmente todos os lugares para onde vamos. Assim, nossa fé manifesta-se não somente em casa, mas em todos os lugares na comunidade. Então nós temos que atar esses sinais, criar sinais ou memoriais que façam nossos filhos se lembrar dos feitos de Deus. Quando algo maravilhoso acontecer na sua vida, por exemplo, a cura de algum irmãozinho dele que estava doente, faça ele se lembrar disso de alguma forma. Crie mecanismos, meios para que ele não se esqueça do que Deus fez. Faça ele se lembrar também que tudo o que ele faz deve ser peneirado pela palavra de Deus. Ensine-o que há coisas que o papai não pode fazer, simplesmente porque a palavra de Deus proíbe. Ah, mas o papai do amiguinho faz. O papai do amiguinho não conhece a Jesus. Nós conhecemos, por isso nós não fazemos. Então a nossa responsabilidade como pai é ensinar a palavra simbolicamente, fazendo os nossos filhos criarem memórias acerca de Deus, acerca do Todo-Poderoso. A grande pergunta é: o que faremos? O que nós, pais, faremos? Estamos diante de uma responsabilidade. Será que nós vamos cruzar os braços e enviar os nossos filhos para a escola dominical como se isso bastasse? Será que nós vamos esperar alguém chegar para resgatá-lo? Vamos levar nossos filhos para o líder de adolescentes, esperando que ele dê um jeito nos nossos filhos? Vamos marcar uma reunião com o pastor depois que a coisa está pegando fogo, para ver se o pastor dá um jeito nessa criança mal criada, rebelde, obstinado? Será que é isso que nós vamos fazer? Será que é isso que devemos fazer? Será que nós vamos deixar o celular ser o senhor dos nossos filhos? Não pode haver dois senhores. Será que o celular será o senhor dos nossos filhos e nós não vamos fazer absolutamente nada? Será que nós vamos deixar a televisão, o YouTube, a Netflix ser o mestre dos nossos filhos? E eles ensinam, hein? Eles ensinam muitas coisas. Mas todas elas são imundícias diante do Senhor. Eles vão aprender homossexualismo, vão aprender que honrar o pai e a mãe não é algo que deve ser obedecido. Eles não vão aprender nada de bom. Será que nós vamos deixar a televisão ser o mestre dos nossos filhos? Será que nós vamos deixar o videogame escravizar os nossos filhos? Será? Eles estão com uma algema presa naquilo? É fácil saber quando alguém é escravo de algo. Tira. Aí você vai descobrir se é escravo. Será que nós vamos deixar o computador assumir o nosso papel no discipulado? Espero que não. É preciso entender, irmãos, que discipular nossos filhos é responsabilidade do pai, que conta com o auxílio da mãe. Mas é a nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar. Nós não podemos jogar essa responsabilidade para outras pessoas. Não podemos jogar essa responsabilidade na mãe. Ela só auxilia. Mas é a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade como pais vacinar nossos filhos contra a amnésia espiritual. Não é a tarefa da igreja. Não é tarefa da creche, não é tarefa da escola, muito menos do governo. É a nossa responsabilidade como pais. E nós vamos prestar contas a Deus. Isso é sério, isso é pesado, é duro para todos nós, é verdade, mas nós precisamos nos unir nessa batalha para ganhar os corações dos nossos filhos. Eles estão crescendo. Logo nós estaremos velhos. E eles? Será que nós vamos olhar para trás e lamentar o que deixamos de fazer? O tempo que gastamos com coisas inúteis? Será que vamos nos arrepender de não ter falado não para eles?
de ter tirado coisas que eles gostam tanto, mas que faz mal para eles. Com medo, talvez, de parecer um pai ruim. Na verdade, quando você não faz isso, você está sendo um pai ruim. Eu estou sendo um pai ruim. Nós precisamos entrar nessa batalha, nessa guerra. Nós, os pais, precisamos nos atentar para isso. É tempo de acordar. Nossos filhos, desde que nasceram, já estão sendo manipulados pela mídia, pela sociedade. E nós estamos esperando o quê? Nós não podemos mais. Nós não podemos mais. É muito sério. Isso é muito sério. As palavras de Deuteronômio devem ecoar na nossa mente o tempo todo. Nós não podemos esquecer. Devemos ensinar os nossos filhos espontaneamente o tempo todo. Deus proporciona a nós momentos para ensinar os nossos filhos. É nós que não percebemos. Talvez gastamos o nosso tempo em outras coisas. Talvez passamos a maior parte do tempo também no game, talvez vendo vídeo no YouTube, nas redes sociais. É muito fácil para a gente deixar a criança na frente da televisão, dar um game para ela. É fácil, ela não te incomoda. É um anjinho, não? Mas será que é isso mesmo? Será que isso é o melhor para eles? O tempo passa. O tempo passa, eles crescem. Que Deus nos dê mais uma oportunidade de aprender sobre esse assunto. Nós temos que entender que o amor de Deus é o ponto de partida. Se você prestar atenção no raciocínio de Deuteronômio, o amor de Deus é o ponto de partida. Começa com pais que têm compromisso, pais que são leais, pais que adoram e amam o Senhor exclusivamente. Versículo 4 e 5. Esse amor manifesta-se por meio da devoção à palavra de Deus. O pai que ama a palavra de Deus. Qual é a imagem que seu filho tem a seu respeito? Será que ele vê você lendo, ele vê você estudando? Ele nunca nem viu isso. Manifesta-se por meio da devoção à palavra de Deus e estende-se a instrução formal e informal, espontânea, planejada, simbólica e constante dos filhos no caminho do Senhor. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós, pais. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê coragem, que Deus faça de nós homens corajosos, que discipulem os filhos, que amem a esposa, que coloque Deus acima de tudo, que coloque a palavra como um alvo para o seu dia, que entenda que a palavra de Deus é aquilo que vale gastar tempo. Se não for assim, você está demonstrando que não ama a Deus. Se não for assim, você não tem uma flecha para acertar no coração do seu filho, porque o seu coração está vazio. Então começa com a gente. Começa com o pai. Ontem nós assistimos um filme chamado Corajosos. Eu quero incentivar a você que não veio aqui ontem assistir na sua casa com a sua família. Sente com a sua esposa, com seus filhos, se ele tem capacidade de entender isso. Assista o filme com seu filho, com a sua esposa. Se você está na dúvida se você deve assistir ou não, pergunta para os que estiveram aqui ontem. Você vai ver que você perdeu. Mas Deus vai te dar uma chance. Assista esse filme. No final, os homens que aqui estavam, aqueles que quiseram, eles assinaram uma resolução. Uma resolução se comprometendo a amar a Deus acima de todas as coisas. E a cuidar dos filhos. Nós assinamos essa resolução diante de testemunhas. É uma resolução solene que foi feita na presença de Deus. Não é apenas um papel. Essa resolução, ela é simbólica para nós. Ela tem um peso, porque nós a fizemos na presença de Deus. Eu deixei isso muito claro ontem. Então, se você não estava aqui, e se você assistiu o filme, e quiser se unir a nós,
se quiser somar a equipe de homens corajosos dessa igreja. Homens imperfeitos como eu, falho, cheio de defeito, mas que quer obedecer a palavra de Deus. Que não quer ver os filhos se perdendo por minha culpa. A resolução, ela está aí. Eu vou ler para você. Eu solenemente determino diante de Deus assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu quero que você preste atenção. Eu solenemente determino diante de Deus. O que os homens fizeram aqui ontem foi corandeu, foi na presença de Deus. Nós assumimos total responsabilidade por nós, nos nutrindo da palavra, por nossas esposas e por nossos filhos. Eu vou amá-los, protegê-los e servi-los e ensinar-lhes a palavra de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la e honrá-la, e estou disposto a sacrificar a minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Eu vou abençoar meus filhos e lhes ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal e buscar a justiça e misericórdia. Eu vou orar pelos outros e tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que me fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que prejudiquei. Eu vou aprender com meus erros, me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade como um homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporcionou para o cumprimento desta resolução, para o resto da minha vida e para a sua glória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero que você curva a sua cabeça nesse momento.